Então, nessa terceira parte da nossa aula, a gente vai conhecer os elementos de interface. Se vocês tiverem qualquer coisa aqui, vocês podem dar um Ctrl 0, um Ctrl A e deletar tudo que tem aqui, só para a gente começar do zero. A mesma coisa aqui, podem simplesmente clicar em Move to Trash com o botão direito. Vamos ficar só com uma página que tá legal assim. Como eu disse, aqui são todos os elementos de interface, tá? Tudo que a gente pode inserir no nosso ambiente de trabalho. As telas que vão aparecer aqui, elas vão ser estados que podem acontecer ao longo da nossa navegação. A gente já vai ver isso melhor. Mas vamos criar então um primeiro elemento. Vamos supor que, por definição, em primeiro lugar, né, ele entra aqui no centro, que é os containers. Os containers são tudo que pode conter alguma informação nele. Tá? Então, por exemplo, estão aqui os nossos templates de smartphone, de iPhone, ou seja, dos iOS, do iPad e de uma janela browser. Tá? Por exemplo, se eu inserir um smartphone, eu posso clicar simplesmente nele aqui em duas vezes, ele vai me inserir no layout um smartphone de um tamanho padrão. Se eu quiser trabalhar isso, se o smartphone que eu estou trabalhando ele for maior ou for menor, tá? As unidades que eu tenho aqui são em pixels. Então eu tenho que estabelecer quantos, né, com qualquer conversor de medida aí, a gente vai medir em centímetros e vocês encontram online, inclusive, vários conversores. Vejam quantos pixels vai dar esta tela central aqui e a gente vai trabalhar com esse tamanho. Tá? Normalmente, o que a gente faz aqui, né, a ideia do Airframe é criar um rascunho. Então a gente não precisa também ser tão preciso, porque a gente está, na verdade, prototipando elementos aqui e possibilidades desses elementos. Essa é a grande função pelo menos da forma básica do Balsamic, tá? Mas está aqui. A mesma coisa, né? Vou deletar aqui. Vejam uma coisa que interessante. Se eu clicar aqui no iPhone, aí ele já vai me vir aqui, ó, com todos os modelos disponíveis de tamanho do iPhone. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui só para centralizar ele. Aqui a gente está trabalhando com, né, por default ele vem sempre com o último modelo, é o iPhone X. Vamos supor que eu queira o 6, o 7 ou o 8, é simplesmente clicar aqui e ele mesmo já vai se adaptar no tamanho. Para o 5 e para o 4, tá? Tanto faz. Nesse caso aqui, eu poderia trabalhar com o 678, né? Então ele está ali num tamanho de 380 por 754. Aqui então é a posição dele em relação a esse canto, o 0.0 é aqui, bem no canto na esquerda, né? Então se eu der 0 e 0, ele vai lá bem para o canto, posso dar um Ctrl 0 aqui, né? Ou aqui né, nesse ícone, para ele centrar, né? Mas notem que independente do que eu faço, ele não vai mudar aqui, ó. E se eu pedir para dar um preview nesta minha tela, independente de onde eu estiver, ó, vejam o que vai acontecer. Ele continua centralizado. Então não é muito importante esta relação aqui, mas como muita gente usa isso e se baseia por posição, eles mantiveram isso, tá? A gente tem aqui a orientação, né? Então a gente está trabalhando com o smartphone em retrato, mas se eu quisesse mostrar ele deitado, aqui a barra de topo, então eu posso, né, estabelecer, ele vai colocar a hora do sistema naquele momento. Ao mesmo tempo, eu posso estabelecer se eu quero um fundo nele ou não. Se eu clicar aqui no background, ele vai transformar esse fundo em transparente. E aqui, bom, a princípio, essas são as coisas que a gente precisa conhecer agora, tá? Posso simplesmente deletar isso e vou mostrar para vocês também aqui a mesma coisa, o iPad, então as configurações, né, de background, de topo, né? Aqui vou deletar também e mostrar para vocês aqui a configuração de browser. Ele pega então o browser no tamanho de 450 por 400. Se eu quiser fazer uma prototipação dele, né, por exemplo, para a maioria dos monitores, que é 1024 por 768,
eu colocaria aqui 1024 por 768 e poderia, então, trabalhar com um browser mais perto do que seria na realidade. Eu posso, então, aqui, além do posicionamento deles em relação a algum outro elemento, né? Por exemplo, vou pegar aqui um retângulo. Ó, vejam que se eu quiser manipular ele, né, ele vai me dando o tamanho em pixels do que eu vou fazendo. Mas vamos supor, então, que esse box aqui, eu queira jogar ele para baixo, por exemplo, da minha página. Eu simplesmente venho aqui e joguei ele para baixo, tá ali ele. Se eu quiser selecionar tudo, ele vai aparecer também. Agora, se eu quiser jogar esse meu browser para baixo do elemento, eu também tenho a possibilidade de trancar ele. Ó. Se eu clicar aqui e clicar em Lock Browser, qualquer elemento eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente clicar com ele, com o botão direito, Lock, e notem que a partir de agora eu não preciso mais mexer, eu vou só mexendo no que está aqui. Isso me evita, e é legal, para que eu não fique mudando as coisas de lugar ou selecionando uma coisa no lugar da outra. Uma coisa interessante que o Balsamiq tem é a capacidade de eu converter elementos. Vamos supor que eu estou aqui no box e eu decida que não é um box que eu queira. Eu simplesmente clico com o botão direito aqui e digo para ele o seguinte, Transform to. E vamos supor que eu quero, então, que isto se transforme num calendário. Ele vai me dizer aqui, eu posso chamar isso, né, com o nome que eu queira. Né? Então, por exemplo, sei lá, ele vai me dar todas essas possibilidades, mas eu posso simplesmente clicar aqui e dizer que eu quero um calendário. E ele vai, dentro daquele espaço, transformar isso num calendário. Se eu quiser transformar isso para outra coisa, né, Ctrl Alt T, Transform to, e vamos supor que aqui eu posso pegar e Shape. E do Shape, coisas mais genéricas, ele vai me dar possibilidades mais genéricas. Sei lá, um ícone. E assim vai. Transform to um button. E assim vai. Né? É importante a gente já saber que aqui ó, a gente tem como se fossem hashtags. Essas hashtags são compartimentos, como ele compartimentaliza determinadas informações. Então ele cria algumas aqui. Se eu quiser conhecer todos os elementos que eu tenho disponíveis, eu posso simplesmente clicar em All e eu vou ter em ordem alfabética, né, em inglês, claro, do primeiro, que é o accordion, o A, né, que então seria aquele botão que abre, aquele menu que abre outros submenus, né, até o window, que é uma janela. Se eu clicar aqui, ele vai ter um window. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver que depois a gente pode criar os nossos próprios, tá? As nossas próprias compartimentalizações. Uma coisa interessante aqui, por exemplo, é saber que quais são os principais, ó, Android, então alguns elementos que só tem no Android, iOS, alguns elementos que só tem no iOS, icons, então ícones, eu tenho aqui toda a minha biblioteca de ícone, e eu também tenho esse containers, que é como ele começa. Containers são todos os elementos que aceitam outros elementos dentro deles. Tá? São elementos de contenção. Né? E aí, é importante, à medida que a gente vai trabalhando, estabelecer o nosso ritmo de trabalho. O nosso ritmo, normalmente, ele vai seguir escolhendo aqui em algumas subdivisões, né, dentro das hashtags. Mas à medida que a gente vai aprendendo os nomes dos elementos, a gente tem a possibilidade de navegar pelo Quick Add. O Quick Add, ele vai ser uma outra possibilidade que vai agilizar bastante o nosso trabalho, uma vez que a gente já conheça os nomes dos elementos. Então vamos supor que eu quero inserir aqui um botão, eu posso simplesmente button e ele vai me dar todos os possíveis botões que eu tenho. Então, por exemplo, se eu quiser inserir uma barra de botões, está ali. E aí eu vou poder trabalhar nesta barra de botões. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar agora e a gente vai ver na próxima aula como criar interações e principalmente como a gente manipula esses elementos.